Olá, aqui é o Lauro e você está no canal do Desmorto e hoje vamos falar do filme Godzilla vs Kong. Finalmente eu consegui assistir o filme e amigos, já vou dizer de antemão, é um filme muito bom. Tá, assim, primeiramente eu tenho que dizer, não é um filme assim que vai ganhar Oscar, não é um filme assim que vai marcar a minha vida, não, mas é um filme que ele faz o que ele se propõe, ele é um filme extremamente divertido, é um filme bacana de se ver. É claro que ele não está livre de defeitos, ele tem, por exemplo, uma quantidade muito grande de coisas que não fazem sentido da parte mais científica, assim, se você tiver um pensamento um pouco mais lógico, você vai falar, não faz sentido algumas coisas assim, mas o filme é muito bom, o filme é realmente bacana, é um filme divertido, é um filme, assim, eu diria leve, mas assim, é um filme que ele não faz você ficar pensando muito, assim, nossa, pensar, coitado do Kong, meu Deus do céu, coitado daquela pessoa. Não, ele é um filme extremamente divertido, é um filme muito bacana e ele é um filme que coloca monstros gigantes se batendo. Então ele atende ao que ele se propõe. Um, uma das coisas a qual eu estava muito temeroso quando eu vi o trailer, quando eu estava lendo a respeito do filme, era a questão das cenas com as pessoas, com os humanos. O núcleo onde fica as pessoas conversando, fazendo as coisas. De certa maneira, ele vai dar aquela pausa, né, das cenas de ação, mas não é tão ruim. Me surpreendeu que, de uma certa maneira, ele ficou um pouco interessante. Talvez me atingiu principalmente porque ele pega aquela parte de ficção científica, de investigação. Então não fica aquela questão filosófica, vamos salvar o mundo, tem que destruir ele, igual nos filmes anteriores, a qual eu achei muito chato. O personagem que é o pai da menina, que é praticamente protagonista do filme, que é a menina do Stranger Things, que eu não lembro o nome da atriz, ele pouco aparece, ele aparece de forma muito pontual. E acho que umas 2 ou 3 cenas só. E é bacana a participação dele, é como se fosse uma easter egg, ele tá lá. A Monarch, por exemplo, também não é tão citada, não é tão forte a presença dela. Uma coisa até a se comentar no filme, parece que naquele mundo não existe governo, não existe exército, porque só existe a Monarch, que é brevemente citada, a empresa lá que é a antagonista do filme, né, que é o que vai entrando um pouquinho em spoiler, mas é o que ela fabrica o Mechagodzilla e é só isso, não tem impactos. A Monarch fala assim, a gente está tirando as pessoas da cidade, não tem nenhum representante do governo, uma pessoa assim, ele está usando o uniforme de aparentemente do exército, mas ele está seguindo ordens de uma pessoa civil, que é a menina, a doutora, né, que estuda o Kong. Eu particularmente não entendi muito bem como que funciona essa questão política nesse mundo, mas isso foi tratado com tanto tempo em tela no filme anterior do Godzilla, que eu estranhei e eu estranhei de uma forma positiva. O filme, como eu havia dito, tem muitas coisas que não fazem sentido. Tem coisas assim que você tem que esquecer. Principalmente a questão da questão da Terra Oca, da questão de como ele funciona, como ele é acessado. Aquele veículo, que ele é tipo uma nave espacial que não é afetado pela questão gravitacional do mundo oco, aparentemente não foi testado e realmente sabe que funciona. Tem N coisas assim que não fazem o menor sentido e não faz a menor lógica de que está acontecendo. Mas tirando tudo isso, temos Kong e Godzilla. Kong e Godzilla, para mim, ele é um filme muito mais do Kong do que do Godzilla. Até enquanto eu estava assistindo, eu lembrei muito rapidamente do Capitão América Guerra Civil. O Capitão América Guerra Civil, o pessoal brinca que é como se fosse um Vingadores 2.5, 2,5. E mais você analisar bem, você vê que quem mais aparece realmente é o Capitão América e faz sentido o filme ter o título de Capitão América, mesmo tendo N personagens, tendo o Homem de Ferro como antagonista
de certa maneira, né, naquele filme. Faz sentido que seja um filme do Capitão América. É a mesma coisa do Godzilla vs Kong. O Kong, para mim, ele é o grande protagonista desse filme. O Godzilla, ele é mais como se fosse uma ameaça pontual e tal. E o final, eu acho que antes de lançar o filme havia muitos memes que faziam, vão nerfar o Godzilla pro Kong ter uma chance. Vão fazer, não tem como. E de fato, novamente spoiler, caso você não tenha visto, o Godzilla vence o Kong. E de uma maneira muito interessante. Ele vai, vence, o Kong tá lá caído assim, é como se fosse uma briga de cachorro assim, o cachorro se submete, o Kong também se submeteu. Depois eles se unem e tal, assim, fez um certo sentido tudo que aconteceu. Tanto é que o final dá a entender assim que o Kong ele decidiu não ir pra briga. Talvez ele pensou assim, não vale a pena. E porque o Kong ele demonstra ele ser um ser mais inteligente. Tanto é que ele conversa por sinais e tal assim. Então ele demonstra que tem uma certa inteligência aí no sentido de que também saber o que vale a pena e o que não vale. Assim, ele é o alfa, mas às vezes vale a pena ele abrir mão disso pra ele ser feliz, né? Ele vai lá naquele mundo lá, depois ele vai viver no mundo oco lá e aparentemente naquele final ele parece que ele está bastante feliz naquele mundo. Mesmo não tendo outros iguais a ele, parece que ele se adaptou bem. Um, mas é isso que eu queria falar com vocês. O filme é super legal, o filme é super divertido. Infelizmente não é para crianças, ele é PG-13, então não dá para colocar qualquer criança para colocar assistir o filme assim, não porque tem cenas de sexo, mas tem bastante violência e tem bastante sangue. Eu particularmente acho que não é tão apropriado caso você decida colocar uma criança de 10, 8 anos, assim, talvez não seja tão legal. Mas, como eu disse, é PG-13, então crianças ou jovens, adultos jovens, adolescentes com 13 anos ou mais, assistir vai se divertir bem. É um filme super bacana, novamente, eu tô batendo nessa tecla porque me surpreendeu muito positivamente. Eu imaginei que ia ser um filme meio monótono, meio chato, mas até a parte assim humana foi relativamente divertida, não foi tão maçante. Não é a melhor coisa do filme, com certeza. Aquele grupinho que é formado pela menina do Stranger Things, mais aquele rapaz do Deadpool e mais o adulto, aquele rapaz negro lá que é um engenheiro, de certa maneira é desnecessário. Se você tirasse aquilo lá do filme não teria problema, mas ele de certa maneira ele é interessante de ter porque ele explica algumas coisas, ele explica um pouco da visão deles, como que foi criado o Mechagodzilla. A sacada do Mechagodzilla, na verdade, utilizar os restos mortais do Ghidorah, achei relativamente interessante. Quando começou a mostrar como ele funciona, me lembrou muito o Círculo de Fogo. O Círculo de Fogo parece, de certa maneira, uma continuação desse filme, muitos anos depois, assim. Eu acho que até se encaixaria. Existe esse mundo do Kong e do Godzilla, acontece alguma coisa, o Kong já não está mais entre nós porque ele está lá naquele mundo oco e talvez ele não se interesse em voltar para a Terra. O Godzilla também some e aí depois aparece os Kaiju que querem destruir o mundo do Círculo de Fogo. Você teria que brincar muito para você fazer essa ligação, mas assim, por um fanservice assim, dá para brincar um pouco. Talvez, quem sabe, um crossover em quadrinhos, alguma coisa assim, eu acho que funcionaria. Ou quem sabe até em filme mesmo, né? Coloca qualquer explicação e beleza. Como eu disse, o filme ele tem bastante defeitos no sentido de coisas que não fazem sentido, principalmente na parte científica. Eu sei que muita coisa é homenagem dos filmes antigos. Eu achei muito legal, por exemplo, a cena que o Godzilla ele remetendo à cena antiga que ele enfia uma árvore na boca do Godzilla, o Kong, né, enfiando uma árvore na boca do Godzilla, e ele não usa uma árvore, mas remete muito a essa cena. A cena dele sendo transportado pelos helicópteros também remete a uma cena antiga do filme antigo. Eu achei sacadas legais. Se tem mais referências, infelizmente eu não conheço, porque eu não me lembro do filme se eu assisti o Godzilla vs Kong original, o antigão. Mas vendo algumas cenas, principalmente de memes, né, o pessoal juntando cenas do filme antigo com o novo, então a gente já tem alguma noção do que se tratava aquele filme. Bom, é isso, eu acho que eu já me alonguei muito, então caso você ainda não tenha visto, infelizmente você tomou alguns spoilers, que eu acho que não tem problema, assista. E uma outra coisa, o filme não estraga com os trailers. Os trailers
ele mostra algumas cenas de ação, tudo, mas na versão no filme aquela cena é mais longa, mostra algumas coisas a mais, então não estraga. Eu comentei que no Snyder Cut, na Liga da Justiça do Snyder Cut, eu me senti meio prejudicado por ter visto os trailers, então a cena, quando eu vi no filme, ele não teve o mesmo impacto, que eu já tinha visto aquilo. E no filme do Kong eu não tive esse problema. A briga deles, por exemplo, em cima do porta-aviões foi bacana. Tem várias cenas que aparecem no trailer do Kong fugindo do raio laser, do raio do Godzilla, deles dando um soco na cara do outro, mas não me atrapalhou ter visto aquilo antes. Porque a cena em si é legal e a cena em si ela é mais longa e mostra detalhes, nuances que no trailer não tem. Bom, deixa eu encerrar aqui novamente. Obrigado por ter visto o vídeo até aqui. E caso você não seja inscrito, se inscreva no nosso canal, curta o vídeo e deixe seus comentários falando se você gostou do filme, não gostou. Bom, a gente se vê no próximo vídeo. Falou, até mais. Tchau!